Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, Criador de todo o universo, de todas as coisas. Pai de infinita bondade e amor. Vamos até a Ti, Senhor, neste momento, com todo amor e verdade da nossa alma, pedir-te a proteção e o amparo e a luz, e pedir, Pai, que derrame vossas bênçãos de luz sobre nós, nosso trabalho, sobre esses trabalhos, sobre essa aula da Araci e da Eli, e que seja de abençoados, amparadas pelas graças divinas do teu amor. Pedir a Jesus, nosso irmão maior, Jesus, a Maria Santíssima, que derrama suas luzes benéficas, cubra com seu manto de luz e de amor, derramando os fluidos benéficos sobre tudo e sobre todos. E assim, meu Deus, com a tua permissão, Pai, vamos abrir os trabalhos, esses estudos desta noite, abençoados pelos irmãos de luzes, pelas equipes benfeitoras de luzes, irmãos abnegados no amor, na fraternidade. Derrama as vossas luzes, envolva esses estudos nas luzes benditas e protetoras, envolvendo no amor fraterno. E pedimos, Deus, que haja proteção, o amparo, que seja levantada as redes fluídicas de proteção, os escudos refletores de proteção sobre tudo e sobre todos. E assim, Pai, damos por aberto os trabalhos desta noite. Obrigada, Pai. Nós vamos continuar nossa aula, nossos estudos do segundo ciclo da nossa pesquisa, porque o Espiritismo é uma eterna pesquisa. O médium vai pesquisar constantemente a sua mediunidade, a sua tarefa, e, enfim, o seu crescimento e o seu aprimoramento. E eu vou trazer aqui, no livro da Cidade dos Espíritos, de Robson Pinheiro, está na página 282. Então, nós vamos estudar e analisar. É importante esta informação, ela é muito importante, porque o médium tem que saber o que ele vai usar e o que ele vai trabalhar. Eu estou colocando uma ideia, porque eu achei a pesquisa extremamente importante, para que nós pudéssemos usar nos nossos trabalhos, quando nós falamos de magia, quando nós falamos de feitiçaria, quando nós falamos de voodoo, e assim por diante. Nas regiões inferiores, como que nós, médios, vamos trabalhar e a quem nós vamos pedir quando adentramos nesta área de inferiorizada os espíritos em estilo e disciplina observados nas Forças Armadas chinesas e japonesas. Então, vai ser muito comum também, tá? Que nós chamamos de samurai. Eles vão vir toda essa equipe armada, porque o passado dos espíritos, nosso e deles, de guerra, de todo e qualquer conflitos armados, cedo ou mais tarde terão que trabalhar e fazer todo o bem para a humanidade.
Nada ficará sem ser retificado, nada ficará sem ser reajustado. Então, as equipes chinesas e japonesas que trabalharam, que sofreram, que levaram, que guerrearam, hoje elas têm que trabalhar. Tem conhecimento? Tem. Estão preparadas para isso? Estão. Vão trabalhar nas regiões inferiores. Gengis Khan como instrumento de combate nas regiões inferiores. Então, a gente vê a história dele, a grande luta dele, a grande guerra, a grande matança, só que tem que retificar. Tem que retificar. E aí ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que socorrer, tem que rebuscar, tem que fazer. Da mesma forma somos nós. Se nós fizermos muita coisa equivocada no passado, maior será o nosso trabalho. Usam as formas extrafísicas dos animais. Fala Pai João de Aruanda que eles andam nos seus cavalos. Extrafísica. Nós sabemos que as almas dos animais, elas ficam também no mundo espiritual, até que haja um processo reencarnatório mais rápido, mas lá estão. Então, porque tem o perispírito dos cavalos, dos bois, e tudo mais. Então, eles usam, e tais como o cavalo, os quais cavalgam numa velocidade alucinante. Então, o trabalho desses espíritos lá, na dimensão espiritual, eles adentram as regiões umbralinas, aonde está a dor, o sofrimento. Então, eles entram com seus cavalos em alta velocidade. Então, o médium que tiver fé, que tiver confiança e acreditar, é ali que ele vai trabalhar, deslizando sobre os fluidos mais pesados com notável habilidade. Então, esses cavalos cavalgam como se passasse por cima dessas regiões densas, desses pantanais, sabe? Desses lodos, desses charcos, e ali eles vão trabalhar. Como que é esse armamento? Arcos e flechas, tendo o seu arco o formato típico dos asiáticos. Na verdade, trata-se de um equipamento de alta tecnologia forjado com esse aspecto. Quem leu alguma obra, o Pai João fala, que lá existe locais em que eles preparam essas armas eletromagnéticas, porque a ponta dessas flechas tem uma eletricidade, um magnetismo, ondas eletromagnéticas, que aonde elas bater, elas limpam, são como um tipo de raios de alta tensão, e vai desintegrando partícula por partícula. Mas isso, a fé tem que ser sua. É você que tem que acreditar que a sua equipe é capaz de entrar com as suas flechas ligeiras e desintegrar aonde está vindo um ataque para nós, para a nossa família. Quando atiradas durante o cavalgar, nas regiões mais densas, as flechas abrem caminho. Então, observa, se ali está escuro, enegrecido, quando eles lançam essas flechas, elas vão desintegrando aquela sujeira, vão desintegrando as formas de pensamento, os ódios, as raivas, os desamores, as violências, toda aquela maldade vai sendo desintegrada para que eles possam passar. Então, da mesma forma, nós também podemos pedir para que essas falanges também nos socorram, rasgando e queimando os fluidos ambientes. Presta atenção, esta colocação de Pai João de Aruanda, rasga, abre, esgarça e queima. Esgarça e queima. Então, o médium tem que entender que existe um trabalho gigantesco em cima de todo este grupo. Atingir o alvo. Exemplo, ao atingir o alvo nas regiões umbralinas, provoca um sensível estrago.
Por quê? Porque eles vão desintegrando aquelas coisas sujas, os vírus, as bactérias, toda aquela sujeira, aquela imundície mental. Então, eles vão tirando o que chama-se charcos, as regiões umbralinas, aqueles locais sujos. Então, esses locais, eles vão esterilizando. Como eles lançam essas flechas a longa distância, muito maior do que nós estamos acostumados a ver, 10 metros, elas chegam lá, elas vão esterilizando na frente, porque os espíritos não morrem. A nossa alma é imortal. Nada pode nos matar, nada pode nos destruir. O perispírito, ele vai queimar no perispírito todas as energias negativas, porque é esta a proposta, o orgulho, a raiva, as doenças, a enfermidade. Nas edificações das entidades do mal, os espíritos maléficos, que nós chamamos regiões umbralinas, eles formam cidades, lugarejos, eles têm cidades com mais de 10 mil habitantes para fazer o mal, tem muito maiores ainda. Mas vamos falar se essa é uma cidade com 10 mil habitantes, que nos prepara para atacar, para fechar, para neutralizar, para impedir, você tem que ter um grupo de ataque. Você tem que ter um grupo de defesa para você poder passar, atingir o alvo. Os legionários levam a substância astralina, da qual tais construção é feita. Então, eles usam uma substância astralina, quer dizer, está no astro, né? Uma substância do fluido cósmico universal, elaborada para explodir, esfacelando muralhas, casas, castelo ou qualquer edificação das entidades do mal. Então, o médium, se ele não tiver uma forma de luta, uma certeza para poder caminhar, ele se inibe, ele para e ele não luta. Então, quando nós rogamos a essas equipes de trabalho, que trabalham nesse sentido, quando eles lançarem o seu ataque, vai explodir, vai esfacelar as muralhas, as casas, os castelos ou qualquer edificação do mal. Porque eles são guerreiros, são espíritos que guerrearam, foram espíritos que adentraram por todo lugar e agora eles têm que refazer, retificar. Cada qual está dentro da sua edificação do bem. Todos têm que trabalhar. Então, a falange dos mongóis que entraram na China, quem já leu a história deles, né? Eles foram terríveis, e quem já assistiu alguma coisa sobre eles eram grandes feiticeiros e grandes magos também. Antes da guerra, eles faziam oferenda de sangue, eles tocavam tambores, eles tinham magos, eles tinham as suas feitiçarias, todos mongóis. Então, eles não iam na guerra sem estar antes passado por todos os médios, né, que naquela época, vamos colocar seus feiticeiros, para que eles fossem e ganhassem todas as guerras. E agora tem que retificar. É mais ou menos isso. A falange dos mongóis é muito temida nas regiões inferiores, onde se reúnem antigos políticos e seus exércitos de serem sombrios. Então, não são só os mongóis que mataram, mas aqueles que politicamente reuniram, fizeram com aquela subversão das pessoas, a malignidade. Então, eles prenderam essas pessoas junto deles. E eles lá estão, corajosos, têm agilidade, capacidade de defesa e ofensiva. Então, não só eles defendem, como eles podem também atacar. Então, depende do médium, depende da sua característica, depende daquilo que ele precisa. A falange dos mongóis são amigos dos peles vermelhas. Olha que chique. É outro grupo também guerreiro, os peles vermelhas são outro grupo, né, de grandes trabalhos. Os mongóis são ciosos em seu dever, especialistas nas culturas da Ásia.
Então, aquele passado que nós ouvimos de toda a história, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando, estão fazendo a sua parte para a humanidade, estão refazendo o mal que tenham feito, estão trabalhando. Os mongóis e os pele vermelha, índios norte-americanos, são aliados no combate nas regiões do Pacífico, no nosso Oceano Pacífico, nas profundezas do Mar Cáspio, ali existem muitas falanges de magos escondidos lá. Estão lá escondidos. Então, esses magos, esses espíritos malignos, eles ficam escondidos nas montanhas, muito profundos, para ninguém ir até eles. Então, eles saem desse submundo para atacar aqui o encarnado. Local onde se reúnem numerosos grupos de magos. Então, aqueles magros negros, aqueles perversos, eles ficam escondidos, bem escondidinho. Mas esse grupo de mongóis e pele vermelhas, eles adentram a esses locais para destruir e desmagnetizar essas regiões. Os mongóis de pele vermelha entram em ação somente, olha, presta atenção, somente quando a harmonia e a disciplina estão ameaçadas. Então, quando nossas casas espíritas, nossa casa perdeu a harmonia e estamos sendo ameaçados, é um grupo para vir, é um grupo para ser chamado. Toda vez que ultrapassar as nossas barreiras e que adentrarem além do nosso limite. Ok? Então, nós temos que saber a quem pedir. Não vamos chamar ele só porque bateram na porta. Não, quando há uma invasão de espíritos maus e perversos, quer na nossa casa, quer no centro espírita, quer em alguma atividade que nós estejamos fazendo. Trabalham com estreita associação dos guardiões da noite. Então, eles se unem, eles se reúnem, eles estudam, eles se preparam, eles se organizam. Então, eles vêm com esse grande combate. Por quê? Porque os espíritos trevosos vão combater, vão entrar da melhor, também tem armas poderosas, também tem todo artilharia, tem todo o ataque de fogo, porque hoje o bem e o mal, eles têm conhecimento de manipulação de fluidos. E esses cientistas, esses magos e feiticeiros, e aonde tem esse preparo, eles o podem fazer. O que nós, médios, temos que saber? A quem pedir, e a quem rogar, e a quem chamar. Os legionários romanos, olha, outra equipe também, tá? Roma conquistou toda, chegou até no Egito. Mas também ficou complicado os legionários, e agora tem que retificar. Então, todo mundo retifica, quer vivo, quer morto. Temos que retificar. Os espíritos que se oferecem para defender a política do Cordeiro. O que é a política do Cordeiro? É o ensino do Cristo, é o evangelho de Jesus, é a forma com que Jesus fala. Nessas ordens inferiores, tá? Eles chamam o Jesus de o Cordeiro, porque antigamente a Igreja Católica, né, colocava Jesus como o Cordeiro que morreu na cruz, né, para nos salvar. Então existe toda aquela frase antiga que era comum na época deles. Então a política do Cordeiro, a política do Cristo, são orientados por Sérvulo Túlio, chefe dessa falange. Olha o nome dele aí, não esqueça, hein? Guarda o nome dele, evoca ele para trabalhar. São muito respeitados nas regiões umbralinas, mais próximas da Terra, mais próximas de nós. Então, esse grupo de legionários romanos, eles estão mais próximos de nós. Estão aqui mais terra a terra, numa defesa mais aproximada de nós. Especializada em lidar com espíritos vândalos. Então, toda vez que esses vândalos estão na nossa cidade, quebrando janela, quebrando porta, quebrando carro, arrebentando tudo, levando tudo na ruaça, esse é o grupo que entra para manter
contê-los e levar para colônias espirituais. Então, é esse o grupo que vai puxar esses espíritos para a bacia de redenção, regeneração e consolação. São esses que não têm medo de vândalos, sabe? São guerreiros mesmo. Alguns componentes energéticos mais densos, advindo de regiões inferiores, emitidos por desencarnados ou por bandos de sofrimento. Então, essa energia energética maléfica, pesada, densa, pantanosa, são esses espíritos que adentram para limpar. Então, o médium tem que saber a quem pedir e como rogar. Você sabe, pedi, obtereis, batei, abri-vos-á. Os romanos sabem rebater os dardos inflamados enviados por tais espíritos. Então, essas falanges malignas também enviam dardos de fogo, de doença, de enfermidade, de vírus, de bactérias, e aí por diante. Entram em luta contra os que se opõem ao trabalho de Jesus. Opositores que investem contra as obras comunitárias, sociais e de grupos religiosos. Então, veja bem, nós, espíritas, que fazemos obras comunitárias, sociais e grupos religiosos, devemos chamar os romanos para que nos protejam, quer nas obras assistenciais, quer no nosso trabalho de socorro. Ali eles devem se fazer presente. Então, vocês já viram? Nós temos mongóis, índios pele vermelha, temos todo esse povo aí para ajudar. E agora temos mais um, os índios. Os índios são flecheiros e guerreiros, antigas tribos tupinambás. Os tupinambás foram um grupo que mais guerreou aqui no Brasil. Foram um grupo que, para entrar na região dos portugueses, entrar os tupinambás, eram muito bons, né? Então, eles eram briguentos. Os guaicurus, aqui no Mato Grosso do Sul, foram índios maravilhosos, altamente guerreiros, também a cavalos. E os tupis-guaranis, que é um conjunto de tupis e guaranis de toda a América do Sul. Então, esses povos do passado, eles trabalham, eles precisam trabalhar, igual o nosso, a hora que morrer, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que arrumar serviço. Então, cada um dentro daquilo que sabe fazer, se propõe ao trabalho redentor. De algumas nações indígenas da América do Norte. A América do Norte também tinha grandes índios, grandes guerreiros na América do Norte que defendeu o seu povo. Quem conhece a história dos grandes guerreiros foram maravilhosos, defendiam os seus povos com grande dificuldade, levaram ao extermínio, mas havia uma necessidade também. Mas isso não significa que no mundo espiritual não continuem grandes guerreiros sempre que houver necessidade. Combatem os obsessores. Os índios combatem os obsessores. São soldados em campos de batalha, sob o comando dos caboclos, em cavalos brancos. Invade as bases sombrias, driblando as forças das trevas. Então, veja bem, aquele médium que já tem o seu índio, o seu caboclo, que nós ainda estamos trabalhando naquele trabalho pequeno no nosso lar, e que se nós estamos atingidos, e os obsessores estão adentrando a nossa casa, adentrando o nosso lar, adentrando os nossos filhos, aos nossos entes queridos, que está atrapalhando, aí está o grupo de apoio. Então, você tem que saber por que você pede, por que você roga. Então, quando a Eli faz aquela prece, que ela faz descer todo mundo, os índios, os caboclos, não deixa ninguém, ela tem razão quando ela faz isso, mas muita gente nem entende o preconceito, o faniquito. Só que você faça isso em silêncio profundo dentro da sua mente. Eu, como instrutora, sou obrigada a botar a cara para bater, mas vocês não precisam. Vocês podem chamar na mente, na hora que você precisa. Ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa saber. São temidos pelos obsessores.
os que detêm com uma força bruta invejável. Então, são guerreiros, e é isso que às vezes nós precisamos. Confiar nessa equipe de trabalho e dar a eles a competência que eles merecem. Além de manipularem os fluidos mais grosseiros da natureza. Então, veja bem, quando esse grupo entra, dos caboclos, dos índios, eles manipulam fluidos densos, eles sabem. Só que você tem que saber o que eles estão fazendo ali, e o porquê que estão ali, e qual o trabalho gigantesco que eles vão fazer, vos auxiliando, socorrendo na bacia das almas, na regeneração, na queima desses fluidos, e como que eles vão trabalhar com uma intensidade que realmente precisamos realizar. Foram exclusivamente índios selvagens em suas últimas reencarnações. Então, eles vêm para trabalhar. E é isso que nós devemos entender. Ninguém fica no mundo dos espíritos sem a realização de um grande trabalho. Então, nós vamos ver no futuro falanges de professores. Aqueles que se equivocaram nas suas aulas, na sua forma de educar, vão formar no mundo dos espíritos falanges imensas, socorrendo os jovens, os adolescentes, por onde se equivocaram nas suas missões. Então, é esse o trabalho. Vão retornar sempre. Os caboclos, como chefes de falange, quem tem um caboclo, não esqueça, ele é chefe de falange. São espíritos mais instruídos. Viveram diversas experiências como comandante. Então, o caboclo, põe a coragem nele, hein? Chefe de falange, são espíritos mais instruídos, viveram diversas experiências como comandantes, especialistas em ciências naturais. Então, quando ele se diz que é um caboclo e ele pega esse trabalho, ele vem com a sua experiência. O mongol é o melhor mongol, os romanos é o melhor romano. Então, vai vir aquele que precisa, com maior experiência e capacidade, para a realização da defesa daqueles que vivem na Terra. Escolheram reencarnar entre as nações indígenas como orientadores evolutivos. Porque depois da morte, eles também são capazes de socorrer tantos e tantos outros índios, né? Eu, por exemplo, adoro socorrer índio, né? Qualquer local que tenha uma falange de índio, que tenha uma aldeia, eu lá estou e recolho, levo os tupis, os guaranis, os guaicurus. Para mim, eu recolho índio, porque eu os adoro, né? Sou fã dos índios. Mas nós temos que socorrer a todos, professores, brancos, pretos, ricos, pobres, e assim por diante. Trabalham em prol do equilíbrio e da harmonia. Então, toda vez que estiver desequilibrando, desajustando, a harmonia não está perfeita, é esse grupo que entra para organizar, trazer a paz e o equilíbrio do ambiente dos homens, da civilização ocidental, daqui das nossas Américas. Então, esses espíritos cuidam dos nossos continentes, da nossa América, América Central, América do Sul, e isso é muito importante, nós sabermos a quem pedir. Os Exus. Vamos falar dos Exus agora, que é outro ponto tão chiliquento. Quem são os Exus? Conhecidos como guardiões da rua, protegem cidades, rodovias, ambientes humanos. Os Exus já vão trabalhar na rua, com o pé na terra. O pezinho dele está na terra, ali, ó, bem no chão. Sem esses espíritos, sendo denominados Exu, que pode chamar ele do nome que quiser, isso não importa. O que importa é o trabalho que eles fazem nas rodovias, nas cidades, em qualquer ambiente, no solo. Sem esses espíritos, seria impossível manter o equilíbrio da cidade. Equilíbrio da cidade. Então, veja bem, para nós espírita,
Eles são guardiões da cidade, protegem as cidades, limpam as ruas, limpam as calçadas, cuidam e protegem as pessoas que estão nas rodovias, é terra a terra. Então, o médium tem que saber a quem ele está pedindo e por que ele está pedindo. Tirar o preconceito sobre o Exu é muito importante. Desempenham em promover a limpeza energética e mental dos ambientes dos homens. Veja bem, aí o homem suja, aquele local está sujo, ali é perverso, é mau, é uma imundície, e é ali que a falange dos Exus vai trabalhar. Então, é interessante isso daqui. E tira o teu preconceito, porque você precisa de alguém para limpar a rua, para limpar esse ambiente mental que está na rua, que está em todo lugar, e que você vem para casa, aquilo vem com aquela imundície, com aquele peso, com aquela sujeira. Só que você tem que saber a quem pedir. Então, vendo que nós estamos, cada espírito está num grau de ascensão. Já nós temos os denominados Exus, que nada são do que limpeza direta no chão, na terra. Além de auxiliar na manutenção da ordem, da disciplina nas ruas e nos locais públicos. Então, você está vendo que os Exus, eles trabalham mais publicamente, mais na rua, mais onde tem uma multidão de pessoas, que ali estão esses espíritos trabalhando. Então, você tem que saber a quem pedir quando você precisar que eles limpem as ruas, calçadas e tudo mais. Olha que chique. Vestem-se elegantemente, com ternos, trajes de seguranças de elite. Então, você tira aquele bendito daquele Exu com chifrinho e com pé de bode e com aquela capa preta e vermelha. Tira isso do Exu, ok? Faça dele um guarda-costa. Um guarda-costa para caminhar ali na rua, limpar onde você está. Ele não é um trabalho específico dentro do lar, mas um trabalho específico de rua. É um guardião do seu filho, é um guardião de você na rua, é um guardião quando você está em praças públicas, é um guardião nos lugares públicos, aonde estão os espíritos ruins, maléficos, é ali que ele está. Então, se você tiver um Exu, você tem que entender aonde ele vai trabalhar. Você vai trabalhar o seu caboclo, o seu índio, que vão trabalhar as suas falanges romanas, seus mongóis, seu povo asiático. Você tem que saber cada qual dentro do seu trabalho, ok? Então, dê o nome que você quiser para o seu Exu. Pode chamar ele do nome que você quiser. Você chega para a sua falange de Exu e fala assim, meu irmão querido, seu nome tem um preconceito muito grande e eu não quero ainda criar problema, nem para você nem para mim. Eu vou te dar esse nome e você vai se chamar assim. Toda vez que eu te chamar assim, à frente do público ou em qualquer lugar, eu estou chamando você. Pronto, ele não vai ligar para isso, porque ele não vai se preocupar, ele está se preocupando em cumprir a missão dele. Agora, quanto o nome, o preconceito, o faniquito dos vivos, ele não está nem aí. Para quê? Que necessidade? A necessidade é apresentar o seu trabalho com nota 10. Só isso. E para apresentar esse trabalho, ele precisa de um médium com moral, com ética, com respeito, com dignidade, para colocá-lo, para trabalhar com respeito, dignidade e honra que ele precisa. Ele é um guarda-costa. Do médium, ele é um guarda-costa. Ok? Procure entender isso que eu falei. Portanto, lembre-se de que suas vibrações de amor ajudam estes instantes em diferentes regiões do universo. Espalham amor. Sejam amor. Então, o que o médium precisa? Médium tem que aprender a trabalhar com as suas falanges, sem faniquito, sabendo aonde você vai evocá-los e aonde você vai trabalhar com eles.
Espero que vocês tenham êxito, que tenham entendido a minha fala, sem faniquito. Então, você põe o nome que você quiser, nos seus mongóis, nos seus romanos, chama e evoca o dono de tudo isso. E pede que venha alguém te auxiliar. Pede para Deus. Todos eles trabalham para o Cordeiro. Todos trabalham para Jesus. Então, nós, na nossa simplicidade e humildade, vamos pedir também, ok? Ficamos entendidos? Muito bom.